algo simples, mas que também fosse atrativo. E aí eu quebrei muito a cabeça de como trazer de uma forma mais leve um assunto que está tão em foco no presente momento, que são os cuidados paliativos e mais para a vertente da extubação paliativa, né? Então, esse primeiro slide aí só é um pouquinho sobre mim, aquela apresentação formal que todo mundo coloca, tá? Isso aí é uma besteira, mas é uma besteira que é construída ao longo de uma caminhada e que vários colegas têm uma caminhada bem bonita nas suas profissões. Mas aí, o que falar sobre, vindo à nossa temática de hoje, o que falar sobre extubação paliativa? É um procedimento que ele não fala só como encerrar um ciclo, mas ele se traduz justamente numa caminhada, numa jornada. É como vivenciar esse ciclo. E aí, por que eu trago a fisioterapia? Porque é uma abordagem que ela precisa ser continuada durante essa nossa jornada. Vocês vão me desculpar, mas hoje eu aluguei aqui o quarto do meu filho, por isso que tem essa temática, mas é o local mais silencioso da casa para a gente conversar. Então, assim, dando uma introdução ao tema, né, o termo cuidados paliativos, ele surgiu na década de 60, com a criação do hospital moderno, na pessoa da Cicely Saunders. Quem for estudar sobre a temática vai ver muito esse nome, tá? É uma temática que veio para o Brasil através da portaria da década de 80, né, essa portaria de 2002, e esse termo foi atualizado pela OMS em 90 e depois revisto em 2016. E a temática de cuidados paliativos, ela se traduz, como eu coloquei nessa imagem do funil, num aspecto que traga mais humanidade, mais integralidade e mais equidade para o tratamento dos nossos pacientes em contexto de fim dessa jornada que é a vida. Essa portaria nacional de cuidados paliativos é uma portaria que está fresquinha, saiu agora, dia 7 de maio do presente ano, de 2024. Eu tenho essa portaria na íntegra, tá? Ela foi publicada no Diário Oficial da União. É interessante todo profissional de saúde ter essa portaria. É um documento que estava faltando para o estudo dessa temática. É um documento que ele meio que regulamenta e meio que introduz os cuidados paliativos de forma proporcional e ele respalda um início de, vamos dizer assim, de ciência que está sendo feita agora de forma, vamos dizer assim, de uma forma educativa, de uma forma escrita, de uma forma publicada, né? E isso é muito importante para a área de saúde, tá? Falar sobre cuidados paliativos, vocês vão encontrar em quase todas as palestras esse gráfico, tá? É um gráfico bem batido, onde ele vai tratar sobre todo o processo de início de doença até, com o tempo, o diagnóstico, o tratamento, as fases da doença, até o momento de morte. Mas o que é interessante desse gráfico? Você vê que a parte acima, o azulzinho mais clarinho, onde tem a rachurada, você vê que são tentadas, durante esse tempo do diagnóstico até a morte, terapias que vão modificar o curso da doença, terapias que vão cuidar o fim de vida e as terapias que vão trazer um conforto. Mas o gráfico ele não se encerra só aí. Vocês vão ver que tem um pedacinho laranja, que é a parte interessante, que são os cuidados com o luto. Porque todo paciente que está envolto nessa temática, ele
ele não é único, ele tem uma pessoa, tem a família, tem uma pessoa que, feito a gente diz, que ele é o tesouro da pessoa. E aí, os cuidados paliativos também envolvem os cuidados com o luto, o cuidado com a família, tá? Então, vindo para a nossa temática, extubação paliativa. A gente tem todas essas questões para se pensar. Quando eu opto por essa decisão, por essa tomada de decisão, quais são as perspectivas, o que esperar com esse procedimento? Qual o objetivo que esse procedimento vai trazer? Vão surgir outros sintomas no paciente? Como é que eu vou manejar? Esse paciente ele vai vir a óbito? O que eu vou fazer? Então, são algumas questões que a gente vai procurar discutir aqui na palestra, tá? Trazendo que a extubação paliativa, além de ser um tema que está em foco, é um tema que causa muita discussão, ele é polêmico, mas ele é polêmico mais por conceitos, né? E aí a gente vai trazer um pouco dos nossos conceitos para poder plantar uma sementinha na cabeça de vocês e abrir mais os horizontes e estimular que a gente estude mais um pouco sobre esse conceito e estimular que a equipe multidisciplinar como um todo, ela tente abraçar esse tratamento para o paciente, uma proposta de tratamento, a proposta de cuidados proporcionais com um olhar diferente. E essa sementinha, ela tem que realmente ser plantada com palestras, com discussões dentro da equipe, com esclarecimentos dentro da equipe. Então, assim, eu fiquei muito grato pela confiança que a Amanda e a Brits depositaram na minha pessoa para abordar um tema tão importante. Vamos embora. Então, assim, a extubação paliativa, ela é um procedimento que ela tem indicação e princípios. A gente tem que partir principalmente do princípio da dignidade daquele ser humano e sempre prezar pela ética, sempre ponderar se vai ser um procedimento que vai ser beneficente, se ele não vai trazer nenhuma maleficência para esse paciente, se esse paciente previamente já tinha uma vontade e uma autonomia, se o procedimento vai trazer conforto, a gente tem que pesar os aspectos éticos e espirituais, principalmente legais. Eu acho que um mês atrás eu estava conversando com uma médica que ela é chefe de um serviço em Recife, que faz cuidados paliativos, e aí a nossa conversa era justamente sobre os aspectos legais. Hoje a gente se prende muito em qual a resposta jurídica para aquele posicionamento, para aquela tomada de decisão. E a gente fica com receio de alguns procedimentos. Mas todos os fatores, a medicina, vamos dizer, a informação, ela está chegando num nível de acesso tão rápido para todo mundo, até quem não é profissional da área, que gera um entendimento e, hoje em dia, não realizar alguns procedimentos já tem maior peso jurídico do que se realizar. Então, são questões que têm que ser sempre discutidas, sempre internamente entre a equipe, para serem levadas a proposta para a família, para o paciente, e pesada aquela tomada de decisão, e sempre tudo registrado bem direitinho em prontuário. O que é importante notar na tomada dessa decisão de extubação paliativa é também ver qual prognóstico tem aquele paciente, qual hipótese
da doença atual que ele está, em que momento da doença ele está. Tudo isso vai pesar. Se as terapias que estão sendo oferecidas vão poder modificar algum curso da doença, ou se elas já estão em contexto de falha. Elas estão trazendo benefício ou mais malefício em manter aquele paciente daquela forma. Então, todas essas perguntas são perguntas comuns de acontecerem nesse contexto e que a gente tem que sempre pensar, pesar e discutir entre a equipe para a tomada de decisão. O que é bem batido são os conceitos da bioética, tá? Eu trouxe aqui os da fisioterapia, tem a resolução no Diário Oficial da União, pelo COFITO, que estabelece que o fisioterapeuta é um profissional apto a participar da equipe de cuidados paliativos, tem um parecer da SOBRAFI, tem o Conselho de Medicina também, que diz que dá o parecer dele da atuação médica, né, nos procedimentos de cuidados de fim de vida, nos procedimentos que vão trazer conforto para o paciente, nos chamados cuidados proporcionais. E esses respaldos, junto com aquele planejamento que eu mostrei naqueles slides iniciais, hoje trazem um peso jurídico importante para a continuidade dessa ciência, desse estudo que a gente vem abordando. Então, quando é que eu devo pensar na extubação paliativa? Eu devo pensar quando eu tenho doenças ameaçadoras à vida, que estão em contexto de progresso, ou que têm múltiplas complicações associadas, onde não tem um quadro mais que seja reversível, que esteja causando sofrimento ao meu paciente, e que esse paciente ele venha tendo uma queda importante da funcionalidade que ele apresentava previamente. Doenças como um câncer maligno, já em contexto de metástase, que já esteja sem as medidas de quimioterapia, de radioterapia, sem resposta, e que esse paciente venha ganhando a adição de dispositivos, venha ficando cada vez mais dependente e cada vez mais num contexto de isolamento e de ficar de cama. É um exemplo bem comum do perfil de paciente que a gente tenta eleger para essa tomada de decisão, assim como outros tipos de doenças que podem surgir no nosso ambiente de hospitalar, de terapia intensiva. Para realizar essa tomada de decisão, a gente tem que pesar uma gama enorme de informações. A gente tem que se antecipar a esse histórico da doença, a gente tem que estar sempre avaliando esse paciente, sempre, vamos dizer assim, avaliando informações no contexto familiar, individualizar cada caso. Uma doença por si só, ela não dá um prognóstico efetivo do cuidado em si, tá? Mas ela direciona. Então, é importante sempre estar reavaliando cada caso. É importante a gente individualizar e personalizar o cuidado para esse perfil de paciente. Por isso que eu gosto muito de usar o termo de cuidados proporcionais. Então, o que é que a gente tem que avaliar? Basicamente, a gente avalia a dor, então temos várias escalas que já estão bem batidas para avaliação da dor. Uma escala factível, que tem fácil de aplicar, é a EVA, já é aplicada num contexto bem amplo de UTI, tá? Outra escala é o BPS. O BPS é uma escala que ela avalia respostas motoras e respostas faciais, como também a adaptação desse paciente à ventilação mecânica. Então, quanto mais esse paciente pontua nessa escala BPS, maior o prognóstico de sofrimento, vamos colocar assim, tá? Outras escalas importantes são as escalas que traduzem a agitação do paciente, tá? O RAS,
e eu trago para vocês o RODS. O RODS é essa escala que a gente visualiza à direita, tá? Ela traduz o desconforto respiratório do paciente, ela avalia alguns aspectos hemodinâmicos e também aspectos de resposta muscular, de expressão facial, e quanto maior a pontuação, maior vai se traduzir num desconforto respiratório. Então, Gabriel, para que eu vou aplicar essas escalas à beira-leito? Eu vou aplicar justamente para poder cuidar de forma proporcional dos sintomas que o paciente possa ter. Então, são escalas que são factíveis, que são importantes a gente pontuar na nossa evolução em prontuário, para a gente poder tentar trazer o máximo de conforto possível para aquele paciente elegível aos cuidados proporcionais. Do aspecto de vista da fisioterapia, é muito importante a avaliação funcional. Existem escalas voltadas para esse perfil de paciente. Nem todo, como a gente viu naquele gráfico inicial, nem todo paciente em cuidados paliativos está em contexto final do ciclo de vida. O cuidado paliativo, ele surge desde o momento do diagnóstico até o momento do luto. Então, assim, temos o Karnofsky, é uma escala muito usada em oncologia, onde o paciente que pontua menos possível nela é o paciente que tem uma tendência maior à terminalidade. Temos também o ECOG, que é uma escala também de performance, tá, funcional, onde ela, quanto mais pontos esse paciente obter nessa escala, mais restrito ao leito, então pior o prognóstico funcional. Você pode notar que quando a gente compara o Karnofsky, que é essa primeira escala, com o ECOG, eles são, nesse quadradinho que eu coloquei abaixo, eles são inversamente proporcionais em números, né? O ECOG, maior pontuação, pior prognóstico. O Karnofsky é o inverso. E aí, a gente tem a escala de performance funcional, né, que é o PPI, que é uma escala interessante, porque quanto mais o paciente pontua nela, com alguns aspectos, né, pior o tempo de sobrevida que esse paciente tem, o tempo é menor. É uma escala que traduz uma expectativa de tempo. Eu não gosto muito de bater em números esse aspecto, mas ele existe na literatura, tá? Então, assim, a equipe como um todo, ela tem alguns pontos a superar, alguns desafios, até montar um fluxo para a tomada de decisão de extubação paliativa. O principal desafio, falando de equipe, é existir justamente uma comunicação multidisciplinar. E essa comunicação é como a gente diz, ela tem que ser de dentro para fora. Essa tomada de decisão, essa eletividade desse perfil do paciente tem que estar primeiro resolvida entre a equipe do hospital, equipe como um todo, isso vai, vamos dizer assim, do faxineiro até o diretor do hospital, tá? A gente não pode ter nenhum ruído de comunicação entre a nossa equipe para poder ter um discurso alinhado e a equipe médica fazer uma comunicação efetiva para a tomada de decisão perante a família, tá? Ou o paciente, quando ele tem uma cognição boa. Além da equipe, tem o dimensionamento da mesma para poder tratar de forma digna, ética, aquele paciente, como também a equipe ser treinada para ter segurança a realizar aquele procedimento, ou que tenha à frente dela um profissional mais experiente que já tenha vivenciado alguns momentos de alguns fluxos em outras instituições para reproduzir. Então, o que é super importante, a partir dessa nossa conversa que a gente está tendo, a equipe, como um todo, se sentar, se reunir e começar a montar os fluxos do hospital. Os fluxos institucionais, eles vão ajudar muito
a, a deixar esse procedimento mais robusto e a equipe mais segura a realizar. O segundo ponto que a gente tem que botar na balança é a parte relacional. É justamente com a montada desses fluxos e protocolos, a equipe realizar treinamentos para poder controlar os sintomas e manejar esses sintomas quando tiver as tomadas de decisão perante esse perfil de paciente. Gabriel, deixa eu só te interromper rapidinho. Vê se tu Ok. consegue mandar novamente a apresentação. Porque eu acho que alguém aqui clicou. Acho que foi Marcos. Tenta dar uma olhada aí no teu, Marcos Júnior. Acho que tu botou a apresentação por cima da apresentação dele. Acho que apertou em algum botão aí. Vê se tu consegue exportar de novo, Gabriel, por favor. Pronto, eu vou interromper e retornar, tá? Certo. Bota de novo a apresentação que eu acho que aparece pra gente. Marcos, tenta sair e entrar de novo, que eu acho que aí resolve. Eu te aceito aqui. E aí, tento? Tentar, Gabriel. Gente, eu sigo daqui ou vocês preferem que eu retorne? Pode seguir, pode seguir. Pronto. Então eu Acho que trago para. apareceu a apresentação. Obrigada. Apareceu? Posso seguir daqui? Pode sim. Então, assim, eu trago para vocês um fluxo, tá? É uma proposta para a tomada de decisão de extubação paliativa. É um fluxo onde ele foi produto de um curso de extensão que eu tive o prazer de participar junto com a Amanda, né, até citá-la. E aí, como produto nosso, que a gente trabalhou junto, foi a criação desse fluxo. E hoje ele já funciona, eu acho que há quase 2 anos, não é, Amanda? Lá, lá no Hospital do Câncer, de Pernambuco. É o fluxo que eles seguem. E aí, foi bem legal esse momento. É um fluxo onde a gente participou com Isabela também. E aí a gente foi o produto final lá da nossa aperfeiçoamento. E aí é um fluxo que a gente divide em 3 etapas. A etapa inicial é a fase de identificação, justamente, é, vamos dizer assim, eleger aquele paciente que está em cuidados de fim de vida, que está em terminalidade, com a doença incurável, com a progressão dos cuidados proporcionais, é um paciente que pontua muito baixo no PPS, no ECOG, uma pontuação abaixo de 3, tá? E ele vem perdendo funcionalidade, e aí a equipe multidisciplinar ela vai conversar, vai se articular, vai entrar em concordância e vai o médico começar a conversar com a família sobre os cuidados proporcionais desse paciente. E aí ele vai esclarecer os aspectos sobre a extubação paliativa. O termo extubação paliativa, pessoal, ele é o termo usual tanto para retirada, ele é a retirada da via aérea artificial, tá? Então, ele pode ser aplicado tanto para a retirada do tubo ou para a retirada do traqueóstomo. A decanulação, ela se enquadra nisso também, tá? E aí vai ser esclarecido isso para a família, sempre anotando essas informações e os planos de cuidado em prontuário. Vai ser discutido entre a equipe, tá? Sempre para ter uma conversa única, né? Entre todos os membros da equipe, um discurso único. E aí a gente vai partir para a segunda fase dessa tomada de decisão, que é a fase de preparar esse paciente. É a fase onde vai se preparar um ambiente, vai se preparar a luminosidade, vai
se deixar esse paciente num decúbito elevado a 45 graus, o médico vai tentar zerar ou até negativar o balanço hídrico para poder, vamos dizer assim, prevenir a congestão, sinais de desconforto ventilatório, pode-se lançar a mão de uso de corticoide para prevenir a questão do estridor, pode-se lançar a mão de medicação para controle de dor, como opioides, uso de morfina, toda essa parte medicamentosa, ela tem que estar alinhada no fluxo com a realidade médica do serviço. Então, eu trago de uma forma bem geral, porque isso tem que ser alinhado de serviço à questão médica, tá? E aí cada serviço ele vai estudar a dosagem e a medicação de escolha que ele dispõe, tá? E aí, após fazer tudo isso, você pode separar um momento para a família, compartilhar com o paciente, pode separar um momento também para a família se posicionar da parte religiosa para com o paciente, tá? E dar esse momento individual deles para e o ambiente preparado para depois realizar a tomada de decisão. A fase operacional, que é a terceira, é a fase da tomada de decisão. É justamente quando você vai tentar reduzir as pressões do ventilador mecânico, tá? Que pode ser o TRE tradicional que a gente faz, mas muitas vezes na literatura não se precisa chegar àquela PS de 7, PIP de 5, FI menor de 40. Você pode proporcionar parâmetros onde esse paciente esteja confortável para a retirada da prótese ventilatória. E aí se realiza essa retirada da prótese, se realiza a aspiração de vias aéreas, todas aquelas medicações que a gente mencionou anteriormente, se faz também o cuidado com o conforto do paciente, pode-se oferecer oxigênio terapia, tá? E realizando o desfecho do procedimento em si, o paciente ele pode ter dois desfechos possíveis. O óbito, que pode ser imediato ao procedimento, ou ele pode sobreviver. E aí a equipe tem que estar também preparada para essa segunda opção. O paciente sobrevivendo, você vai ter uma nova fase dos cuidados proporcionais, e a gente tem experiência de pacientes que são estubados de forma paliativa e chegam a ir para a enfermaria, ou até depois de enfermaria, ir para o seu ambiente de residência, e depois de algum tempo, pode ser semana, pode ser mês, ele vir a óbito nesses ambientes. Então, a equipe também tem que estar preparada para essa segunda opção do fluxo, tá? E aí, justamente você entra, aqui foi um paciente nosso que fez parte do projeto, onde realizou a extubação paliativa lá no Hospital do Câncer, tá? É um paciente que foi extubado, que precisou ir para a oxigenoterapia, teve um momento religioso com a família, esses profissionais foram os profissionais que participaram do procedimento em si, e ele veio a óbito, mas não foi um óbito imediato, ele veio a óbito um dia após o procedimento, de uma forma mais digna e mais confortável. Eu trouxe um caso clínico para a gente, tá? É um paciente que a gente fez o procedimento de extubação paliativa, um paciente feminino, um paciente que veio da enfermaria vascular, estava tendo muitas crises convulsivas, caindo oxigênio, rebaixou o nível de consciência, o pessoal, no impulso, entubou ele, e isso é comum também de acontecer em hospitais de grande porte. Com o passar do tempo, foi visto que esse paciente já tinha um AVE importante, estava em contexto de sepse, tinha trombose, tinha TEP, estava em uma situação renal muito ruim, e ele acabou sendo um paciente que entrou em contexto de terminalidade, não tinha um prognóstico para a terapia modificadora da doença,
e foi elegível para extubação paliativa, tá? Deixa eu ver se o vídeo vai pegar. Tu consegue colocar o vídeo, Débora? Vou fazer agora. Só um momento. E aí, assim, uma paciente que a gente, aí no vídeo vai mostrar passo a passo a extubação, tá, o procedimento em si, é um procedimento de rotina da fisioterapia e em rotina em ambiente de terapia intensiva. O vídeo apenas ilustra isso. Foi um paciente que passou 2 dias ainda conosco, e aí no terceiro dia ela também veio a óbito, e assim, veio num contexto, apesar de ser uma paciente jovem, veio num contexto onde a família se sentiu bem acolhida, a família agradeceu todo o tratamento que a equipe proporcionou, os momentos da família estar ali com o paciente, de estar vendo os procedimentos, estar vendo como o paciente era tratado. E isso que é muito importante, esse zelo, né? Enquanto eu apresento o vídeo aqui, Gabriel, tem uma dúvida de Jéssica Fernanda. Ela pergunta se vai ao máximo o uso de O2 e na máscara não reinalante 15 litros ou existe algum limite? Não é Jéssica, não é? Não Isso. necessariamente, Jéssica. Você vai personalizar a necessidade do paciente, tá? Você só vai manter o oxigênio para ele estar confortável. Às vezes, o que a gente, né, como intensivista, a gente fixa muito a mente no monitor. E para esse perfil de paciente, o monitor, ele não é mais tão importante, entende? Quando você tem um fluxo de cuidados paliativos mais firme, mais rigoroso, às vezes você desliga até o monitor para conduzir todo o processo. Mas isso realmente tem que estar bem alinhado entre a equipe. Então, por isso que eu digo cuidados proporcionais. Eles têm que começar da nossa equipe para a gente poder externar para o público. Pronto, vou colocar o vídeo agora. Veja se aparece aí na tela de vocês. Chegou aí? Parece. Pronto, Gabriel. Ótimo. Excelente. Eu não acompanhei o vídeo para não sair da tela aqui, tá? Bem, pessoal, as minhas estubações é algo pessoal meu. Eu gosto muito de estubar e simultaneamente estar aspirando a via aérea. Aí o que é que eu faço? Eu introduzo a sonda, desinsuflo o balonete, ou corto o balonete, né, para fazer a retirada do tubo simultâneo. Então, aquela secreção que está sobre ele, ela já é aspirada ali na ponta do tubo no ato de retirar. Geralmente eu faço isso nos meus procedimentos, tá? Tem outra dúvida aqui, Gabriel. Débora Araújo, ela pergunta, gostaria de saber se aplica a intubação paliativa em pediatria e se Gabriel já vivenciou, se você já vivenciou. Sim, sim, aplica sim, intubação paliativa em pediatria, sim, a literatura traz. Em pediatria, eu pessoalmente nunca participei. Eu tenho, eu tenho já, vamos dizer assim, umas 7 a 8 intubações paliativas nesse curto tempo de vivência, tá? Em instituições diferentes, mas sempre voltado para adulto. Eu nunca tive para pediatria, não, no meu caso em particular. Mas existe sim. Eu creio que a equipe tem que estar bem mais preparada, até por causa do perfil do paciente, né? E a forma de abordar a família. Então, é, é um caso interessante quando se tem, né? Deste ponto de vista.
Obrigada. Se Digamos. tem alguma dúvida, acho que é a Amanda. Amanda quer falar alguma coisa? Só abrir o microfone, pode ficar à vontade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Gabriel também pode ficar à vontade. Ok. E aí, gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Aqui, ao final da nossa conversa, sempre nessa aula eu trago esse artigo, que é um artigo do Jornal Brasileiro de Medicina em Emergência, é um artigo em português, então, de fácil acesso, ele está livre, tá, para baixar, e ele é um artigo interessante porque ele norteia bem sobre a temática, ele fala de forma, vamos dizer assim, conceitual e de forma bem abrangente o tema, tá? Ele fala um pouco da parte jurídica também, e aí ele traz uma revisão, uma série de artigos, e aí vamos dizer que seja um artigo para você abrir mais o seu olhar sobre a temática, tá? É um artigo de 2022, e aí, assim, é um tema que está na atualidade no nosso ambiente de terapia intensiva, muito mais agora depois do Covid, e vale a pena ler, tá? Jéssica, tem alguma dúvida? Você levantou a mão, pode ficar à vontade para abrir o microfone e perguntar, tá? Oi, boa noite. Gabriel, só para a gente deixar amarrado aqui a pergunta que eu fiz, dependendo da necessidade do paciente, a gente chega até o teto máximo, tipo uma máscara inalante é 15 litros, ou existe um teto máximo que a gente possa ofertar para ele, porque ele virou um paciente paliado? Não, Jéssica, eu acho que você deve personalizar ao contexto. É, Bom, e o contexto ele é multifatorial, concorda? Às vezes o paciente nem precisa realmente daquela logística toda, mas você tem, vamos botar assim, um profissional que está angustiado com um número que não é mais a realidade, entendeu? Ou você tem uma família que a família a gente envolve vários componentes da família, né? Mas uma família que ela ainda não está plena daquela decisão e aí aquilo vai trazer algum tipo de conforto. Mas entenda que é só um número, né? E aí o ideal do contexto é você personalizar para o que o paciente precisa ali. Então, assim, feito você falou, topar o oxigênio, ligar ao máximo, eu acho que ele não precisa mais disso, entende? Entendido, entendido. Obrigada. Nada que é isso. Aí, Mas alguém quer perguntar, pode ficar à vontade. Deixa eu olhar a fila aqui se alguém quer, se alguém levantou a mão. Tem, Carla Andrade. Não, acho que não. Não, desistiu. Deixa eu olhar aqui o chat, que chegou uma pergunta. Tem bastante questionamento em outros serviços sobre extubação paliativa e eutanásia. Paciente não apto, entre aspas, a extubação, por exemplo, sem proteção de via aérea. Ainda assim, estubamos ou contrariamos na questão das medidas proporcionais. Acredito que seja isso. É IALA. Ilana, desculpa. Se Ilana Leilani, quiser falar, pode ficar à vontade. veja se eu entendi certo. Primeiro tem a questão. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Pode Deixa eu ficar à falar vontade. rapidinho. Porque tem outro serviço assim que a gente reavalia, discute muito essa questão de extubação paliativa, né? Tem pacientes que às vezes não têm a capacidade de ser extubados, aí a gente às vezes prefere manter ele no tubo, porém não vamos mais aumentar a droga vasoativa, não vamos mais aumentar a FiO2, não vamos mais instituir medidas, como se diz, de salvar, né, o paciente. Mas também não vamos extubar, porque a gente sabe que se tirar o tubo ele vai morrer e poderia a gente estar entrando num processo de eutanásia, por exemplo. Nesse contexto, assim, na tua prática, como é que funciona essa discussão com a equipe? Não.
Isso, veja, isso sempre é uma discussão que vai acontecer, tá? A primeira coisa é justamente trabalhar os conceitos. Essa tomada de decisão não é um conceito de eutanásia, tá? Eutanásia é uma morte programada. A gente não está fazendo isso. A gente está deixando o paciente seguir o curso natural da doença. E aí, tratando isso de uma forma a cuidar proporcionalmente desse curso. Então, assim, o que é que acontece? Primeiro, é feito a gente falou no início da palestra. Essa decisão, ela tem que estar bem alinhada em toda a equipe. É um tema que tem que ser discutido, que tem que ser revisado, que tem que ter palestra, que tem que ser pontuado continuamente para não haver essa confusão. Principalmente da nossa parte, que somos os profissionais habilitados a interagir, né, com o paciente. Então, isso tem que ser realmente bem trabalhado mesmo. O aspecto mais importante é a comunicação, tá? E aí, segundo, ter essa elegibilidade do paciente, quando, se tiver o paciente elegível a realizar uma extubação paliativa, você vai ter que alinhar um protocolo, um fluxo feito aquele lá que a gente fez. Aquele nosso que a gente fez, a gente se baseou muito no fluxo do IMIP, que é um fluxo bem tradicional que já existe aqui e a gente fez o do câncer na época. E aí são dois serviços que têm esse fluxo. Tudo tem que ser evoluído em prontuário, tá? E aí o que é que acontece? Tendo o paciente elegível, tendo a equipe toda alinhada com os conceitos, tendo o objetivo de realizar o procedimento, você vai realizar o manejo, o tratamento dos sintomas que vão surgir no paciente. Então, assim, o paciente que não protege via aérea, a 99% desses pacientes em cuidados paliativos, eles não protegem via aérea. Eles estão neste curso da doença. Então, é sabido que ele vai apresentar aquela hipersecretividade. E aí a equipe ela tem que estar alinhada no fluxo, como ela vai tratar aquele sintoma. É a aspiração, é a questão química que se faz, às vezes medidas químicas ajudam a reduzir aquela cialorreia que a gente chama, né? A aplicação de algumas medicações sublinguais. Teve serviço que eu já... Tem alguém da Fono na palestra? Eu acredito que não, no momento. Pronto. Tem um serviço meu que eu faço, e é um serviço privado, e lá a médica assistente de um determinado paciente, ela é paliativista, inclusive ela trabalha muito com pós-graduação de cuidados paliativos, é bem famosa. Ela tem na equipe dela uma equipe de fono. Ela não, e ela leva a equipe de fono para esse perfil de paciente dela, que logo que há 8 anos atrás eu tinha esse conceito que você está me dizendo. Poxa, o meu paciente ele está hipersecretivo, ele não protege a via aérea, eu vou estubar e ele vai ficar mal, ele não vai ter conforto. E aí eu conversei com essa médica há 8 anos atrás, ela já tinha isso, tá? E aí muita gente usa, sei lá, atropina, Buscopan, enfim, Gabriel, ó, eu não faço medida química, não. Eu tenho uma equipe de fonoaudiologia. A minha equipe vai vir aqui, vai trabalhar 1 ou 2 dias com esse paciente, e você vai ver que vai diminuir muito essa questão e você vai conseguir estubar. E realmente, a fono, ela trabalha com laser terapia, ela aplica esse laser e, ó, impressionante o resultado. Tem vários estudos hoje em dia, isso que eu estou te dizendo tem 8 anos já, tá? Mas na literatura tem vários estudos. O laser vai lá e realmente faz uma barreira física e diminui essa cialorreia, e você consegue estubar e diminuir muito o índice de você estar aspirando esse paciente com qualidade e mantendo ele confortável. Mas
vamos dizer assim, o laser não é uma realidade para todos os serviços, e nem todo serviço, mesmo sendo um serviço privado, tem laser, porque ele é caro, nem tem fono especializado em laser, porque é um serviço diferenciado. Então, geralmente, o que se utilizam são as medidas químicas. Aí, realmente, isso tem que estar alinhado com a equipe médica. Quando surgir essa proposta, esse é um paciente elegível, a equipe médica lançar a mão desses artifícios químicos para precaver essas situações e o paciente ele seguir seu curso de forma confortável. Respondido? Perfeito, perfeito. Obrigada, Gabriel. Nada que é isso. Mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Gabriel também pode ficar à vontade. Se quiser encerrar, Amanda também está aí, se quiser falar. Foi bastante proveitoso, eu gostei muito. Já quero aqui agradecer, em nome da Coordenação de Ensino e Pesquisa da Educação Permanente do GRIPS, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente, tá? Foi bastante enriquecedor para melhorar ainda mais a assistência, né, dos nossos pacientes com esse tema tão importante, né, que é a paliação. Cuidados paliativos, na verdade. Pode ficar à vontade para encerrar. Amanda também, se quiser falar. Pessoal, eu que só tenho a agradecer esse momento com vocês. Eu espero ter plantado a sementinha, um mínimo, despertado o interesse em conhecer mais sobre o tema. É como eu falei, feita a última pergunta, é um tema polêmico, é um tema que ele se mistura com outros temas, é sim. A gente precisa ter mais leitura, trazer mais bagagem, ser mais robusto para poder alinhar esse tema na nossa equipe e iniciar esses serviços. Hoje, eu trabalho em serviços que fazem cuidados paliativos, eu tenho um serviço que tem leito em cuidados paliativos, que é um serviço de rede, né, uma rede hospitalar, e a nossa UTI lá, ela é referência da rede em cuidados paliativos, então o perfil do paciente vai para essa nossa UTI, e isso tem se tornado mais comum. A gente tem conseguido realizar procedimento, e tem conseguido desfecho de sobrevida do paciente ter alta do nosso TI e vai para a enfermaria e a família manda foto, agradece, depois volta para abraçar. E isso faz diferença. Lá a gente tem físio que já tem especialidade em cuidados paliativos, tem enfermeiro e tem médico. Então, assim, isso também traz vamos dizer assim, uma força maior, tá? Mas é uma sementinha, a gente precisa começar, e o começo é o que eu fico feliz, é essa oportunidade que vocês estão tendo agora. Isso é muito importante. Eu só tenho a agradecer. Fica o contato, tá? Quem quiser mandar qualquer pergunta, qualquer dúvida e interagir, vocês têm meu contato aí agora. Muito obrigada, Gabriel. Amandinha, tá aí? Pode ficar à vontade. Estou aqui, sim. Esse momento foi bem importante, onde Gabriel pôde compartilhar a vivência dele com intubação paliativa e com cuidados paliativos, abrindo mesmo a mente, fazendo a gente pensar e repensar no nosso dia a dia de rotina, na condução dos nossos pacientes, porque o mais importante é a gente trazer a consciência a respeito da terminalidade da vida, né? E não provocar realmente uma distanásia nos pacientes, é a gente tentar promover o conforto, é tentar promover uma qualidade de vida até o fim. Então, realmente, tentando dar uma condição àquele paciente de uma finitude com qualidade, sabe? E a gente, na unidade de terapia intensiva, que é aquele ambiente mais frio, aquela coisa mais pesada, a gente tem que colocar na mente que os cuidados paliativos ele vai além dos pacientes, né? Ele é um suporte para os familiares, então é toda uma logística e uma estrutura para isso acontecer. Eu sei que nossos ambientes de trabalho, às vezes, não é o ideal, mas eu acho que a proposta da discussão desse tema de hoje é a gente abrir um pouquinho a mente
e começar a pensar em cuidados paliativos, em intubação paliativa, como uma forma mesmo de não provocar distonásia, não postergar um sofrimento ao paciente, sabe? É muito nessa proposta. Pensando também, que Gabriel falou várias vezes, e isso é muito fato, toda a equipe tem que estar em comum acordo daquilo. Cuidados paliativos não é só o médico que faz, não é só o fisioterapeuta, não é o enfermeiro, enfim, é toda uma equipe alinhada no mesmo raciocínio, com o mesmo propósito, com o mesmo fim. Então, muitas vezes a gente não concorda ou não acha legal a intubação paliativa por falta mesmo de conhecimento, sabe? E aí a proposta de dividir isso, de a gente realmente fazer o outro pensar, eu acho que foi esse o objetivo da aula de hoje. Gabriel atendeu a demanda do que era proposto mesmo, e Debbie abraçou aí a causa e tem nos ajudado, e é muito disso, sabe, pessoal? É a gente entender um pouquinho, estudar, tirar dúvidas. Tanto eu como o Gabriel, a gente tem uma vivência tanto com intubação paliativa, como nessa parte da condução mesmo. Então, a gente está à disposição aí, se vocês quiserem tirar dúvida, perguntar, ouvir um pouquinho da vivência, enfim, a gente está aí disponível, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos. É uma quarta-feira, ter mais de 80 pessoas, não é um número pequeno, e eu espero que a gente que Gabriel possa ter contribuído e tenha despertado tá? Entender melhor sobre intubação Olha aí, paliativa. olha o O dono do assistente Olha, quarto tá hoje tá chegou, todo mundo. veio cobrar o aluguel. Olha o assistente dele, Amanda, tá vendo? Assistente, tem que cobrar caro por usar esse quarto, viu? Veio cobrar o aluguel. Viu? Eu quero agradecer e é isso. Se Debbie quiser finalizar, boa noite, pessoal. Eu quero agradecer também, já agradeci várias vezes, mas mais uma vez, muito obrigada, Gabriel, por compartilhar com a gente aqui. Eu que agradeço. Vou aqui da tela para a gente registrar esse momento. Quem quiser aparecer na foto, pode abrir a câmera. Tem muita gente aí também agradecendo, Gabriel, pela sua participação, Obrigado, pessoal. compartilhar seu conhecimento com a gente. E eu vou tirar a fotinha agora. Quem quiser, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e prontinho, saíram na tela. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Estou muito feliz. Chegamos a 90 pessoas aqui participando desse momento. Foi maravilhoso. E vamos para os próximos. Temos mais treinamentos. Oi, Angélica. Mais aulas para a gente enriquecer nossos conhecimentos. Tá bom? Boa noite a todos. Oi, muito obrigada. Tchau, Gabriel. Valeu, Obrigado, Gabriel. pessoal. Parabéns. Valeu. Boa noite. Obrigado, até mais. Boa noite. Oi.